Eu queria dar uma pincelada no jogo contra o Internacional, porque, meus caros, eu gostei do modelo, né, principalmente do segundo tempo, mas em 15 minutos o Palmeiras tinha já criado uma chance. A primeira chance do jogo foi do Palmeiras, depois o Inter teve uma, e o gol da bola parada apareceu. Se vocês pensarem que o Palmeiras fez 3 gols no jogo, né, houve uma melhora absurda. Claro que a gente está comparando o zero para o nota 4, mas há uma saída aí, né? Porque e isso eu quero perguntar para o Danilo, cara. O que que leva um time a encurtar tanto, ficar tão curtinho em 3 jogos? Porque se você pegar Fluminense, Vitória e Flamengo e juntar tudo, não dá para salvar quase nada desses 4 anos de trabalho do Abel. É uma coisa muito assustadora e que é difícil a gente entender no futebol, mas você é um pouquinho mais, tem mais vivência, foi setorista, conhece e tal. O que pode causar isso, velho? Então, é por isso que até, continuando um pouco da última fala que eu tive aqui, da questão motivacional e tal, eu sinto esse ponto, assim, com o Palmeiras nesse momento. Porque não tem, como você bem disse, o Palmeiras trabalha há 4 anos, mais ou menos, num modelo muito parecido. Claro, varia ali um pouquinho, 3-5-2, 4-3-3, põe um volante a mais, um zagueiro a mais, mas é um estilo de trabalho, um dia a dia muito parecido. Hoje em dia, o Palmeiras está com um dos melhores elencos, então no aspecto técnico, você não tem muito como falar que agora o Palmeiras sente falta daquilo, porque no ano passado foi campeão brasileiro e não tinha ido ao mercado da forma que foi nesse meio do ano agora. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu sempre falo isso, e quando a gente vai no CT, a gente consegue sentir um pouco mais do que agora que a gente não vai mais, mas eu sempre acho que tem essa questão que vai além da bola rolando, além da parada técnica. Você vê o Palmeiras, o Veiga tendo um lance do primeiro tempo, o Veiga tentou fazer uma troca de passe pela direita, que a bola bateu para cá, bateu no joelho do Veiga, bateu no ombro, saiu. É um negócio, é o tipo de coisa, é um tipo de erro técnico que não é normal, não é uma queda porque você vê, o Veiga tá jogando muito mal. Não, parece que ele nunca soube jogar bola, naquele lance especificamente, tá? Não no ano todo, mas naquele lance você olhava e falava, parecia que o Veiga nunca jogou bola, parecia que eu caí ali no campo do nada e tive que jogar com os profissionais. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, esse tipo de mudança, para mim vai muito da cabeça, Massini. Vai muito de algum momento, alguma insegurança. Você pega um jogador que de repente tá. Então vamos dar os exemplos claros aqui. Richard Rios volta da Copa América meio avoado. O Rafael Veiga poderia querer sair na proposta. O time está um pouco inseguro porque o Piquerez se machucou. O Estevão era a grande confiança, a grande referência do time, está machucado. O Zé Rafael, que é o termômetro, não está funcionando muito bem. E quando você está dentro de campo, você começa a captar esses sinais e de repente não necessariamente você olha e pensa, mas você vê que a coisa não está funcionando daquela maneira, a confiança de todo mundo, a confiança coletiva de uma maneira geral cai. Eu sinto isso. Eu sinto o Palmeiras com muito menos confiança do que em outros momentos. Porque várias vezes o Palmeiras não conseguia entrar na defesa adversária, o Palmeiras não acertava uma bola parada, o Palmeiras não acertava uma tabela, mas estava confiante, estava firme, estava bem em campo. Não é o que a gente vê mais. Contra o Inter no segundo tempo, comecei a ver o Palmeiras melhorar nesse aspecto. E é por isso que eu acho que estancou o sangramento. Eu vejo um Palmeiras começando a dar uns sinais de que, olha, a gente está aqui tentando confiar de novo. E eu acho que para o jogo de amanhã, o mais importante, inclusive, é o Palmeiras recuperar essa confiança. De repente, vencer de 1-0, não passar, claro que vai ter uma turbulência, o pessoal vai ficar bravo, mas para dar uma acalmada na sequência, porque depois tem Flamengo de novo e 2 vezes o Botafogo pela Libertadores. Então, tem muito mais do que só a vaga da Copa do Brasil em jogo para mim amanhã, viu, Massa? São Paulo, né, no meio do caminho ainda aí, né? Então Flamengo, Flamengo, Botafogo, São Paulo e Flamengo, tá? É isso que o Palmeiras tem pela E frente. Botafogo. Latif, e Botafogo, isso. Latif, o que que o jogo contra o Inter te deu? Alguma esperança? Temos dar sinais de alguma coisa? O que é que você pode falar a respeito disso? Quando saiu a escalação, eu achei bem interessante porque era uma tentativa de mudar, né? Uma tentativa até drástica, assim, de ver um time diferente em campo. Acho que de bom a gente pode tirar só o segundo tempo, assim. O primeiro tempo teve o gol da jogada ensaiada, né? Interessante ver que
uma bola parada voltou a funcionar para o Palmeiras, porque a gente viu um Palmeiras em 22 e 23, onde muitos jogos eram decididos em bola parada, né? O Palmeiras sempre teve um jogo aéreo muito forte e isso não tem acontecido nos últimos tempos. Até, às vezes, algumas cobranças de escanteio, né, que não passam nem do primeiro pau, ou uma jogada em saída frustrada. No jogo contra o Inter mesmo, tem um lance do Giai, que ele recebe uma cobrança de escanteio e cobra, faz um cruzamento bizarro. Mas o segundo tempo foi muito bom, né? O Abel fez alterações interessantes. Apesar da displicência do Lázaro no final do segundo tempo, achei que ele foi bem numa função diferenciada, jogando como falso 9, né? E o Rony entrou bem, né? Fez o gol do jogo. O Palmeiras criou muito na segunda parte, mas o primeiro tempo mostrou que sem o Estevão, o Palmeiras é um deserto de 10 no setor ofensivo. Se a gente pega o recorte dos 90 minutos contra o Flamengo e os 45 minutos do jogo contra o Inter, o Palmeiras deu 4 finalizações, sendo que nenhuma delas foi no gol. Pode ter sido só um chute bloqueado ou algo do tipo. Então mostra como esse time do Palmeiras, que é um dos times que é o time que é dono da maior média de finalização do Brasileirão, enfrenta uma crise técnica, como o Danilo falou, muito grande. Perfeito, meus caros. Me diga uma coisa, Danilão. Essa conversa com o Abel aí foi antes do jogo contra o Flamengo? Teve depois? Como é que está esse ambiente aí, Abel, líderes do elenco? Como é que está essa questão anímica, né? Dos jogadores com a comissão técnica e o Abel Ferreira? Então, quem trouxe a informação está aqui em cima, ó, da questão dos líderes aqui, ó. Vou deixar ele falar. O que eu sei é que conversaram e tal, mas vamos deixar o Flávio falar, que é o Flávio que trouxe a informação dos líderes aí. Pois é, Massa, depois do jogo contra o Flamengo, eu publiquei a informação que a escalação que o Abel colocou em campo não teria agradado algumas lideranças do elenco do Palmeiras, é a informação que eu tinha. No dia seguinte, o Palmeiras me procurou para dizer que os líderes do elenco do Palmeiras, né, o Marcos Rocha, o Everton e o Gomes. Me fugiu agora. O Gomes entraram em contato com a direção para falar que não tinha isso, que o elenco do Palmeiras está fechado com o Abel. Isso aconteceu logo depois, né? Porque a informação que eu tive é que a matéria incomodou os líderes, né, do elenco, e eles foram conversar com o Abel. Eu mantenho a informação que eu tinha, que os jogadores eles teriam preferido jogar com 3 zagueiros, tanto é que os 3 zagueiros apareceram agora no jogo contra o Inter, né? Agora a gente vai ver se na volta contra o Flamengo isso volta a acontecer, mas realmente existiu os líderes do elenco conversando com o Abel para dizer que não tem nada disso, conversando com a diretoria do Palmeiras, para falar que não existe nada em relação a isso, que eles confiam muito no trabalho do Abel, porque apesar desse momento ruim, o Abel, como a gente disse, é incontestável no Palmeiras. Ouvi de uma fonte que seria uma insanidade, né, nessa sequência cogitarem a demissão do Abel, mas foi isso que aconteceu, Massa. O Palmeiras conseguiu respirar, né, no jogo contra o Inter, tanto é que a coletiva do Abel, após o empate, parecia que o Palmeiras tinha vencido, né, que foi um momento que ele teve ali para desabafar tudo que ele estava sentindo, e o Palmeiras conseguiu, como a expressão que o Danilo usou foi muito boa, né? Estancar o sangramento, não perdeu, evitou a 4ª derrota consecutiva. É um jogo que é difícil, né? Apesar do Inter ser um time que está oscilando muito, não vencia 10 jogos, mas é um jogo no Beira-Rio, fora de casa, jogo difícil que o Palmeiras conseguiu arrancar o empate no fim. Muito bem. O amigo aqui, flamenguista, pelo menos tem uma bandeirinha do Flamengo aqui, está dizendo o seguinte, que ele se refere ao Palmeiras, ao palmeirense como as Pepas. As Pepas, e se vocês estão desesperados, eliminado amanhã, se perder domingo no Brasileiro, também já era, vai entrar em férias bem cedo. Olha, Dudu, de férias de um ano você entende bem, né? Ficou o ano passado todo de férias e a gente registra também quem manda mensagem para nós aqui, tá bom? Sempre importante. De férias você entende muitíssimo bem.
É da vida, é do jogo, ganhar ou perder faz parte. Bom, para não parecer papo de perdedor já, de estamos chorando e tal, aonde está a Copa do Brasil no ano do Palmeiras, hein, ô Lavieri? Prioridade sabemos que não é, mas vamos lá. Aonde está a Copa do Brasil e essa possível, talvez provável, eliminação contra o Flamengo no jogo de amanhã no Allianz Parque? Não, para mim, com as condições que o Palmeiras tem hoje, considerando que o Palmeiras tem, na teoria, a possibilidade de buscar um tricampeonato consecutivo do Brasileirão, e a Libertadores vai ser sempre mais importante que a Copa do Brasil, a Copa do Brasil já seria, de qualquer forma, entre as três, a terceira prioridade. Qual que é a grande questão disso? O sorteio fez o Palmeiras mudar, porque se o Palmeiras enfrentasse o Goiás, como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, provavelmente o Palmeiras estaria com um time misto, teria priorizado outras competições e teria tentado administrar uma vantagem no mata-mata, porque até umas oitavas de final, quando você pega um Goiás, quando você pega um CRB, você consegue fazer esse tipo de coisa, apesar de o Palmeiras já ter sido eliminado pelo CRB. Mas, enfim, no planejamento, quando você faz um planejamento desse tipo, você consegue administrar esse tipo de coisa, né? Quando cai o sorteio e cai Flamengo, o jogo vira completamente, vira um jogo do ano, vira um jogo importante, vira, enfim, todo esse papo que a gente tem que entender que é o jogo do ano, porque Palmeiras e Flamengo batalham desde 2015, 2016, sempre pelos principais títulos, apesar de no ano passado, como você bem disse, o Flamengo não ter vencido absolutamente nada. Esse ano o Flamengo volta a estar aí tentando batalhar junto com o Palmeiras. Então, não porque perdeu, não porque está atrás, mas de qualquer jeito já seria essa terceira prioridade. Quando sai o sorteio, o Palmeiras muda um pouquinho. Agora, se você fizer uma enquete amanhã na porta do Allianz e perguntar, você vai passar hoje do Flamengo na Copa do Brasil ou do Botafogo na Libertadores, eu não tenho a menor dúvida que a resposta vai ser 95% Botafogo na Libertadores. Mesmo que o Palmeiras tivesse vencido no Maracanã. Não é a questão do resultado. O resultado talvez até facilite o Palmeiras analisar o jogo de um jeito e tal, mas eu acho que para mim é muito claro, inclusive pro Flamengo, se a pergunta for a mesma pro flamenguista, falar, amanhã você vai tomar a virada do Palmeiras, mas você vai passar do Bolívar, ou você vai ganhar do Palmeiras e vai perder do Bolívar, eu tenho certeza que 95% dos flamenguistas preferem continuar vivo na Libertadores. Eu acho que isso é igual para os dois lados, Massini. Pois é, aí você, Latif, qual é a tua visão a respeito da Copa do Brasil, o grau de importância dela? O Palmeiras, eu também concordo com o Danilo quando ele fala que quando o Palmeiras tem a chance de ser o campeão tri-brasileiro consecutivo, né, reeditar aquilo que só o São Paulo conseguiu fazer. Então, eu também acho que deveria priorizar. Só que agora parece fácil, né, porque o Palmeiras já perdeu 2-0, então é muito fácil dizer que agora tem que largar a Copa do Brasil e focar no Brasileirão. Mas se a gente lembrar, quando o Palmeiras cai para o CRB, a Copa do Brasil aquele ano ficou meio que, tudo bem, né? Porque foi campeão. Então, se o Palmeiras cai agora e ganha o tri brasileiro ou ganha a Libertadores de novo, vai ficar elas por elas. Então, eu acho que esse segundo jogo do Palmeiras vai muito no que o Danilo falou de ser uma tentativa de mostrar que o Palmeiras consegue, sim, passar por essa fase ruim e também chegar bem contra o Botafogo, né? Que também, hoje, eu acho o time do Botafogo mais ajeitado e joga um futebol melhor que o Flamengo. Então, o Palmeiras vai ter outro confronto muito duro pela frente. A Copa do Brasil, se a gente lembrar, o Palmeiras planejou na temporada de 2024 passar na Copa do Brasil até pelo menos as quartas. Acabou que no sorteio o Palmeiras pegou o Flamengo nas oitavas. Então, essa eliminação tem um peso muito menor do que se fosse para qualquer outra equipe, né? Não tem como o Palmeiras ficar inconformado com uma eliminação para o Flamengo, que é um time que todo ano compete com o título do Palmeiras. É como se fosse uma final antecipada, né? Então eu acho que essa eliminação para a Copa do Brasil não vai acabar não fazendo grande diferença para o ano do Palmeiras. Muito bem, meus caros, muito bem. Deixe seu like, se inscreve no canal, mande sua mensagem e vamos discutir Palmeiras e Flamengo
o jogo de amanhã, jogo grande, 7 anos sem ganhar do Flamengo no Allianz Parque. Não é pouco, não é pouco, meus amigos. Agora, a pergunta que quer, que não quer calar é a seguinte: se fosse um jogo comum, o Estevão estaria fora. Eu já vou dar a minha opinião desde já. Eu guardaria o Estevão para o jogo contra o Botafogo na Libertadores. Mas o que é que vocês têm de informação? O PVC ontem disse que é possível, tal. Já teve aí uma informação que ele treinou junto com o Zé Rafael. Queria te ouvir, Latif, o que é que você tem sobre o Estevão e também a pergunta se vale a pena apressar a recuperação dele. Já dou minha opinião, não vale a pena, mas queria ouvi-los. Pois é, a informação que eu tive hoje, o Palmeiras, ele tem tratado a situação do Estevão como um mistério total. Se a gente vê os materiais que o Palmeiras divulga, né, para a imprensa, para os torcedores, as fotos dos treinos não mostram o Estevão, né, e não citam o Estevão em nenhum momento, mas a informação que eu tive é que tanto ele quanto o Zé, que foi outro jogador que torceu o tornozelo contra o Inter, eles estão bem. Só que nem os jogadores sabem se o Abel vai colocar eles para jogar ou não, porque tem um pouco disso que você falou, né, Massa, de tentar segurar um pouco, pensando no futuro. É um jogo que o Palmeiras já perdeu de 2-0, né, é muito difícil de reverter, mas eu acho que o Palmeiras, o Abel, acredita muito, né, nesse elenco, acredita que dá para buscar a virada. Então, se o Estevão tiver condições de jogo, eu também acho que ele vai jogar já agora, porque vamos supor que o Palmeiras faz um gol cedo ali logo aos 10 minutos, muda totalmente o cenário, né? E o Estevão, como a gente já citou no início do programa, ele é o principal jogador do ataque palmeirense. E ele em campo, ele gera muitos dribles, gera assistência, gera gol, gera escanteio, ele gera oportunidade de possibilidade de gol, né? E o Abel sente falta disso. Na coletiva pós-jogo contra o Inter, ele fala que o Estevão vinha com uma performance extraordinária pelo número de participações em gol. Eu fiz um levantamento de uma matéria que publiquei hoje. O Estevão participou de quase 1/3 dos gols do Palmeiras no Brasileiro, né? É muita coisa. Então, com certeza é um nome, na minha opinião, é uma peça-chave para o Palmeiras conseguir buscar essa virada contra o Flamengo. Bom, eu acho que só pode colocar se ele tiver 100% seguro de que não tem nenhum tipo de chance de lesionar de novo, como aconteceu dessa última vez quando ele entrou e se lesionou. Também trataria o jogo contra o Botafogo como uma prioridade nesse sentido, apesar de achar que ele vai jogar amanhã. Eu tenho a sensação, não é informação, eu tenho a sensação que ele vai jogar amanhã. Depois a gente vai falar do que a gente acha que eles podem aprontar para o time aí, o Abel. Tenho palpites aqui de dicas do que ele deu nos últimos jogos e tal, de como que o Abel funciona em relação às últimas partidas, aos 4 anos dele de Palmeiras. Para mim, ele deu uma clara dica do que ele vai fazer com o time contra o Inter, e eu acho que ele vai colocar o Estevão. Eu, no lugar do Abel, só colocaria se o médico chegasse para ele e falar: tá 100% tranquilo, não tem risco nenhum. Se tiver outra lesão, é puro azar, enfim, é questão de choque e etc. Se ele tiver 100%, eu colocaria. Se ele tiver 80%, se ele tiver 90%, eu já não colocaria e pensaria apenas na Libertadores. Qual?